Olá, você está ouvindo Sociedade dos Geógrafos Mortos, um podcast sobre geografia com Roberto Lobato Corrêa. Boa tarde a todos. Nós vamos iniciar o segundo episódio da segunda temporada de Sociedade dos Geógrafos Mortos. Nós vamos iniciar hoje o tema, a ideia de cultura, que se estenderá por 2 episódios. O episódio número 2 e o episódio número 3 dessa temporada. Por que a ideia de cultura? Porque cultura é uma palavra polissêmica, tem vários significados, tanto no senso comum, cujo significado é inteligível no âmbito daquilo que se está discutindo ou conversando, e no âmbito das ciências sociais e das humanidades. Há uma polivocalidade em relação à cultura enorme. Talvez seja um dos termos mais controversos nas ciências sociais. Eu vou só chamar a atenção aqui para que 2 autores distintos entre si, como Alfred Graeber, antropólogo, professor, líder da antropologia cultural na Universidade da Califórnia, em Berkeley, como, de um lado, como, de outro, o professor Raymond William, professor de linguística, de letras, de cultura, na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Eles fizeram um levantamento sistemático sobre o sentido da palavra cultura no âmbito das ciências sociais. Encontraram inúmeras definições, quase que dizendo, olha, cada autor tem uma sua definição própria. Pelo menos, essas inúmeras definições podem ser agrupadas em famílias. Mas isso apenas corrobora aquilo que no senso comum existe. O que é cultura no senso comum? Você pode dizer, fulano tem mais cultura que cicrano. Entende-se o que é isso? Fulano estudou mais, lê mais do que o cicrano. Ou então, a cultura da soja é menos trabalhosa que a cultura do fumo. Entende-se o que está se falando? Para mostrar como o termo é polissêmico. Mas nós vamos fazer um esforço de ficar no âmbito das ciências sociais. Na verdade, a geografia importa e retrabalha essa discussão a partir, sobretudo, da antropologia. E nós aqui vamos privilegiar uma visão, sabendo que existem outras. E esta visão, creio eu, é importante. Eu já vou logo adiantar que cultura é o conjunto de significados e representações que os diferentes grupos sociais elaboram e reelaboram ao longo de sua existência para dar sentido às diferentes esferas da vida. Essa é uma definição baseada em Raymond Williams, que faz a crítica ao sentido geral da cultura que havia na Inglaterra, por exemplo. Ele fala, por exemplo, que não tem sentido em falar em cultura inglesa, mas sim em cultura da classe dominante e culturas subalternas, residuais e emergentes. Com isso, ele abre um amplo leque para os estudos culturais.
É esse o sentido de cultura, basicamente, que nós iremos adotar aqui. E isso nos afasta, penso eu, definitivamente, das críticas infundadas sobre a natureza conservadora da geografia cultural. Nós vamos ainda debater muito isso neste episódio e no outro. Para a gente avançar aos poucos, eu vou me ater a um artigo que apareceu na revista da pós-graduação em Geografia da UFRJ, com apenas 2 números, lá pela década de 90. Depois, a revista desapareceu. É um artigo de um antropólogo, colega nosso do Departamento de Geografia da UFRJ, Scott William Huffell, no qual ele se propõe a discutir o conceito de cultura. É um longo artigo extremamente importante. Eu vou tentar ver se ele republica esse artigo de novo. Tem essa coisa horrorosa que os periódicos não gostam de republicar textos porque a senhora Capes não valoriza isso. Mas vamos tentar ver se ele consegue republicar esse texto. Scott Huffell diz que o conceito de cultura pode vir a partir de 3 eixos que se combinam de diferentes modos. O primeiro eixo é o da amplitude do conceito. O segundo eixo é do papel que a cultura tem na vida. E o terceiro eixo é de respeito à possibilidade de se ver a evolução cultural dos grupos sociais. Cada um desses eixos tem 3, 4 especificações que se combinam. Uma especificação A do primeiro eixo pode estar presente numa especificação B do segundo eixo, como numa especificação C desse mesmo segundo eixo. Essas combinações são desiguais, criando a possibilidade de vários conceitos de cultura. Que, finalmente, ainda que eu adote nós vamos, no terceiro episódio, discutir 2 linhas de definição, 2 linhas conceituais a respeito de cultura. Por hoje, vamos ver cada um dos 3 eixos. O primeiro eixo é o da amplitude conceitual. E aí há 2 possibilidades maiores. Há aquela definição que considera a cultura numa perspectiva ampla, cultura é muita coisa, e o segundo tipo que considera a cultura de modo restrito. A cultura numa perspectiva ampla vem, em termos formais, da década de 1870, 1871, de um médico inglês que criou a etnologia inglesa. Diz ele, eu vou tentar resumir a definição de cultura do Edward Taylor. É uma clássica definição. Cultura ou civilização é o conjunto de crenças, hábitos, leis, normas, valores, política que envolve as artes, a culinária, o modo de vestir, a dança, a religião, enfim, o que mais quiser colocar na definição. É um conceito amplo e que foi usado na geografia cultural saueriana de Carl Sauer. A segunda linha que considera a cultura como
algo restrito, diz respeito a que a cultura é o conjunto de significados e representações que os diferentes grupos sociais elaboram e reelaboram para dar sentido à vida, em suas diferentes esferas. Ou seja, não é a dança ou a música ou a religião de per si, com os rituais que interessam, mas os significados e as representações que isso contém. Eu chamo a atenção que isso é objeto de um debate, que não termina, e que eu acho que não tem vencedores, porque há belíssimos e úteis estudos feitos a partir das duas leituras sobre o sentido da amplitude conceitual de cultura. Por trás dessa leitura ampla, por trás dessa leitura restrita de cultura, aparecem autores como John Ruskin, Clifford Geertz, Raymond Williams, James Duncan e Dennis Cosgrove. Como também aparece, inclusive, no próprio título de um dos primeiros e importantes livros de geografia cultural, chamado Maps of Meaning, Mapas de Significados, do Peter Jackson, de 1989. No que diz respeito ao segundo eixo, qual é o papel da cultura na vida? As possibilidades são: a cultura é determinante, a cultura é determinada e a cultura é um contexto. Há essas três possibilidades por meio das quais se confere o papel da cultura na vida. A cultura sendo determinante. Esta é uma interpretação que vem de uma longa tradição, mas que é reforçada por volta da metade do século XIX, com filósofos, primeiros sociólogos da Inglaterra, sobressaindo-se aí Herbert Spencer, que é admitidamente o pai do darwinismo social, da aplicação dos princípios de Charles Darwin para as ciências sociais. A cultura é determinante. Na verdade, a cultura é um modo supra-orgânico. Segundo Spencer, o mundo é constituído de 3 níveis. O mundo inorgânico, tem os minerais, o mundo orgânico, a vida humana, a vida vegetal, animal, e o terceiro nível, o mundo supra-orgânico, que entra a cultura. Segundo ele, essa cultura tem um papel determinante na ação da vida. Ela cria aquilo que se pode chamar de determinismo cultural, parente do determinismo da natureza de muitos geógrafos do século XIX e mesmo no século XX. Então a cultura é determinante. E ela determina a vida, o modo como as relações sociais, o desenvolvimento vai se processar. É o papel da cultura. A cultura paira sobre a sociedade, tem seus próprios desígnios, e os homens são apenas servidores
que atendem às necessidades da cultura. Criticável que seja, isto foi muito adotado. Uma parte da geografia cultural de Sauer é fundamentalmente uma cultura dentro dessa perspectiva de supra-orgânica. Mas a cultura é também, no que diz respeito ao papel que ela desempenha na vida, uma superestrutura. Ela é determinada pela base econômica, pela infraestrutura. Essa é a visão do marxismo do século XIX. Mas, no marxismo mais recente, com Lukács, Kozik, Gramsci, Williams, a cultura não é determinada. E daí é que vem a crítica de muitos marxistas, no sentido de que a geografia cultural é uma cultura irrelevante. Eu sei o que é, basta saber que numa economia assim, 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 a cultura só é assim. De novo eu lembro o texto do Raymond Williams, que está na revista Espaço e Cultura, que contesta brilhantemente esta posição. E, finalmente, o terceiro modo de definir o papel da cultura na vida é aquele que a considera como sendo um contexto. Tu é um reflexo da sociedade. Ela está inscrita na formação social como reflexo, mas ao mesmo tempo ela é um meio, aquele ambiente onde a vida flui. E ela é uma condição de reprodução ou de contestação. Portanto, nessa perspectiva, a cultura não é nenhum determinante, nenhum determinado. Eu chamo a atenção que a visão de cultura como algo determinante está impressa, escrita dentro da visão do senso comum a respeito da natureza da cultura. Pois é, isto aí dá pano para manga. Há muito debate sobre isso. O terceiro eixo é aquele eixo que diz respeito à possibilidade de mudança. A possibilidade de mudança a partir da cultura. Há 3 versões. A primeira diz respeito ao fato de que a cultura tem um papel fundamental no processo de mudança e que todas as culturas regionais, culturas nacionais, deverão necessariamente seguir linearmente a mesma evolução. Ora, essa versão é muito contestada. Primeiro, ela foi usada pelo colonialismo europeu, inglês, francês e alemão, dizendo que, na Europa, o desenvolvimento cultural criou nações ricas, prósperas, culturalmente desenvolvidas, que agora, no século XIX, em contato com culturas primitivas, têm a obrigação, a missão civilizadora, de forma que a cultura primitiva, atrasada em relação a nós, europeus, seja substituída progressivamente pela cultura europeia. De forma que
as longas etapas pelas quais nós, europeus, passamos, possam chegar aos africanos, asiáticos e outros, põe aí os latino-americanos também, de forma rápida, graças ao papel civilizador da cultura europeia. Ora, esta visão é nitidamente de natureza colonial, de dominação. É uma justificativa à criação dos impérios coloniais da Inglaterra e da França, sobretudo, da Alemanha, que os perdeu ao final da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha perdeu a Tanganica, os Camarões, a Namíbia, Togo, que eram ricas colônias alemãs. Quem se apropriou disso? Os vencedores da Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra e a França. Mas também essa visão linear, imposta de fora para dentro, também aparece na teoria marxista, que admite que a evolução da humanidade se fará no sentido da comunidade primitiva, modo asiático de produção, feudalismo, capitalismo em suas várias etapas, até chegar ao socialismo, e que isso seria o destino inevitável de todas as nações. A direção é outra, mas o princípio é o mesmo. A cultura tem um papel de criar uma evolução necessária, linear, comum a todos. O que diria a China a respeito disso? Que depois de uma revolução maoísta, entra, ainda que sob a égide do Partido Comunista Chinês, sob a égide de um capitalismo que certamente já está redefinindo, aliás, a globalização. Esta é uma perspectiva que, vejam, se vincula tanto àqueles que pensavam a cultura como determinada ou como determinante, e possivelmente outras leituras a respeito de cultura. A segunda perspectiva em relação à cultura, no que diz respeito ao papel, ao processo de mudança ao longo do tempo, considera a cultura dentro de uma perspectiva dita historicista. Quer dizer, cada cultura é única e terá o seu próprio caminho de evolução. Esta é a perspectiva adotada pela escola de Berkeley, que tinha no segundo eixo a visão de uma cultura como uma entidade supra-orgânica. Portanto, vejam bem como o conteúdo de cada um dos eixos não se vê de forma autônoma em relação aos conteúdos do mesmo eixo, de um eixo anterior. Ora, isso é um problema sério em termos epistemológicos, porque é um caminho direto para a perspectiva ideográfica, para a perspectiva que não vê a possibilidade de você criar princípios, normas, regras para a compreensão da atividade humana sobre a superfície terrestre. Vocês estão vendo, então, como é complicado pensar no conceito de cultura. As possibilidades são inúmeras. Ainda dentro dessa perspectiva, a cultura no processo de mudança, existe um grupo que não vê possibilidades de estabelecer essa conexão. Não é historicismo, porque admite que culturas iguais possam ter caminhos diferentes.
E culturas diferentes podem ter a mesma evolução. É impossível prever qual será o papel da cultura no processo de mudança. O Scott Heffel, depois dessa longa e densa discussão, nos fala da existência de vários modelos de definição de cultura. Desses modelos, nós consideraremos 2 apenas. Mas isso tudo diz respeito a uma questão fundamental para a geografia cultural. É preciso que nós tenhamos clareza do conceito de cultura que nós estamos adotando. E a crítica que se deve fazer deve-se ater a esta base. Está trabalhando com tal conceito de cultura. Eu não posso exigir, a partir desse conceito, tal linha de investigação. Eu posso não concordar, mas é preciso que haja uma coerência, uma consistência interna a partir da adoção de um dado conceito. Em termos políticos, esses conceitos nos levam a posições conservadoras, ou mesmo reacionárias, ou posições críticas, ou mais revolucionárias. Depende do pesquisador. Eu vou citar o exemplo do geógrafo americano Don Mitchell, que tem um livro chamado, em português, Geografia Cultural, uma Introdução Crítica, que é um livro de geografia cultural marxista. E ele trabalha com cultura, em grande parte, ou sobretudo, na perspectiva das representações e significados. Ao mesmo tempo que tem geógrafos que não têm esse espírito crítico e que trabalham com a mesma linha de interpretação no que diz respeito à cultura. Não há essa relação linear inequívoca entre o conceito e a perspectiva política. Se houvesse, nós não seríamos pessoas de nível superior, mais ou menos intelectuais, mas seríamos técnicos que receberíamos modelos acabados e prontos que nós replicaríamos sobre a superfície da Terra do ponto de vista da ação humana. Isto é uma questão fundamental. Então, a cultura tem sido definida pelo Scott Heffel segundo 3 eixos, cujos conteúdos se combinam de modo desigual. Segundo a perspectiva da amplitude conceitual, segundo a linha do papel que a cultura tem na vida, em terceiro lugar, segundo a influência da cultura no processo de evolução. Isto é uma questão absolutamente teórica, mas calcada na prática de pesquisas empíricas e de muitas reflexões feitas, no mínimo, desde o século XIX, com suas raízes anteriores. E é uma coisa fundamental para a formação daqueles que se interessam pela geografia cultural, vendo as possibilidades de trabalhos de pesquisa sobre a ação humana na superfície da Terra, do ponto de vista das representações, dos significados, da polivocalidade, das formas simbólicas espaciais, na leitura sobre região cultural, paisagem cultural,
na interpretação dos lugares e itinerários simbólicos. No próximo episódio, nós veremos isso ligados à geografia. Especificamente, eu só adianto que nós veremos 2 eixos, 2 linhas, 2 caminhos da geografia cultural. Há outros, mas esses são os mais importantes. A geografia saueriana, que se deve a Carl Sauer, e a geografia, diria eu, pós-80, que se deve a geógrafos como Dennis Cosgrove, James Duncan, Peter Jackson e outros. Trata-se, portanto, da existência de 2 correntes, uma conhecida como a Escola de Berkeley e a outra como a geografia pós-80, na época chamada New Cultural Geography, a nova geografia cultural, mas agora esse nome não tem mais sentido. Vamos ficar por aqui. Para quem quiser, eu recomendo de novo uma música suave, que eu gosto muito, com Paulo Moura no saxofone e Yamandu Costa no violão. Essa belíssima música de 1863, feita por um espanhol que visitava Cuba, arranjou um amor lá e que depois teve que separar dela. Então ele compôs a música La Paloma. É uma música, nessa interpretação, extremamente produtora de calma e paz. Há outras possibilidades, mas eu vou ficar só nessa. Até o próximo episódio. O podcast Sociedade dos Geógrafos Mortos tem produção de Rafael Lia.